Neste vídeo exploraremos os tipos de avaliação, distinguindo entre avaliação normativa, que compara o desempenho entre formandos, e avaliação criterial, que foca nos objetivos pedagógicos. Também discute os diferentes momentos da avaliação, diagnóstica, formativa e sumativa, e como cada um contribui para um entendimento mais completo do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, são abordados os desafios e a subjetividade inerente ao processo avaliativo, destacando efeitos específicos que podem influenciar os resultados, como o efeito de Halo e a estereotipia. Técnicas e instrumentos de avaliação, como observação, medição e formulação de perguntas, são apresentados, oferecendo um leque de opções para mensurar o saber fazer e saber ser dos formandos. A avaliação de aprendizagem. Na formação, a avaliação pode estar focada em duas grandes áreas, na aprendizagem ou no processo formativo. A avaliação da aprendizagem diz respeito à aquisição, aumento ou melhoria dos conhecimentos e competências do formando, além da modificação de atitudes dos formandos ao longo da formação. A avaliação da formação contempla a reação dos formandos aos cursos desenvolvidos, o impacto da formação no comportamento dos profissionais no posto de trabalho e os resultados organizacionais alcançados após cada curso. Vamos focar na avaliação da aprendizagem. Ao longo do tempo, a avaliação da aprendizagem assumiu diferentes funções, passando de uma concepção mais tradicionalista, com principal função de medição, seleção, seriação e classificação, para uma abordagem mais atual, em que a avaliação assume uma função pedagógica. As perspectivas atuais da avaliação da aprendizagem, tanto na formação tradicional quanto na online, contemplam 4 grandes dimensões, destacando-se as duas fundamentais: dimensão pessoal, que fornece dados sobre os progressos atingidos, reforçando a confiança dos formandos e indicando ao formador a adequação das estratégias didáticas implementadas, e dimensão educativa, que vincula informações sobre o sucesso e insucesso no processo de ensino-aprendizagem, elucidando as dificuldades, orientando no progresso da aprendizagem. Na avaliação da aprendizagem, é possível distinguir diferentes níveis de avaliação atendendo ao processo e ao momento. Quanto ao processo, distinguem-se 2 tipos: a avaliação normativa e a avaliação criterial. A avaliação normativa centra-se na classificação do desempenho de um formando em relação aos restantes elementos do grupo, baseando-se numa distribuição estatística. Já a avaliação criterial está focada nos objetivos e visa aferir se o formando alcançou ou não os resultados previstos, independentemente do desempenho dos outros. Quanto ao momento, distinguem-se 3 tipos de avaliação: inicial ou diagnóstica, formativa e sumativa. A avaliação inicial ocorre antes do início da formação e visa colher informações sobre motivações, interesses, conhecimentos, aptidões e capacidades dos formandos. A avaliação formativa ocorre ao longo da formação, fornecendo informações sobre o desempenho dos formandos face aos objetivos previstos, permitindo identificar dificuldades e introduzir medidas corretivas. A avaliação sumativa ocorre no final da formação, aferindo o resultado final da aprendizagem em relação ao perfil de saída esperado. Tipos de avaliação de aprendizagem. Quanto ao processo, é possível distinguir 2 grandes modelos de avaliação no processo de ensino e aprendizagem: avaliação quanto ao processo e avaliação quanto ao momento. No primeiro caso, devemos considerar 2 tipos diferentes: avaliação normativa e avaliação criterial. No segundo caso, distinguem-se a avaliação diagnóstica ou inicial, a avaliação formativa ou contínua e a avaliação sumativa ou final. A avaliação normativa centra-se na seriação e compara o nível de sucesso de cada formando em relação aos outros elementos do grupo. Já a avaliação criterial avalia o grau de realização do formando face aos objetivos pedagógicos previstos, independentemente dos resultados do grupo. Para cada tipo de avaliação, devemos considerar a função principal, classificação, padrão, função dos itens e utilização dos resultados. Tipos de avaliação da aprendizagem. Quanto ao momento. Na avaliação quanto ao momento, consideramos 3 tipos de avaliação: diagnóstica ou inicial, formativa ou contínua, e sumativa ou final. A avaliação diagnóstica ocorre antes do início da formação e recolhe informações sobre o perfil de entrada dos formandos. A avaliação formativa decorre ao longo da formação e visa regular o processo de aprendizagem, fornecendo feedback sobre o desempenho.
A avaliação sumativa ocorre no final da formação e procura aferir o grau de correspondência entre o desempenho demonstrado e o perfil de saída definido. Devemos considerar 4 itens para cada momento da avaliação: finalidade, momento, ênfase, instrumentos e procedimentos. A avaliação diagnóstica visa aferir o ajustamento entre o perfil de entrada e os conhecimentos e aptidões dos formandos. A avaliação formativa fornece feedback sobre o processo de aprendizagem, sinalizando dificuldades e êxitos. A avaliação sumativa classifica os formandos e verifica a efetividade do processo de aprendizagem. A subjetividade na avaliação. No processo de avaliação da aprendizagem, o formador dispõe de diversas técnicas e instrumentos para a recolha de informação útil. No entanto, é necessário estar atento a dificuldades subjacentes à própria avaliação, como a inexistência de um instrumento de avaliação totalmente ajustado, a subjetividade inerente ao processo avaliativo, a necessidade de adequar os instrumentos ao contexto e as reações distintas dos formandos aos diferentes instrumentos. Alguns efeitos específicos conhecidos do processo de avaliação incluem efeito de Halo, ausência de critérios, estereotipia, efeito de ordem normal e efeito de informação prévia. O efeito de Halo ocorre quando o formador generaliza capacidades positivas ou negativas de um formando para toda a extensão do seu desempenho. A ausência de critérios reduz a validade dos resultados. A estereotipia leva a avaliar sempre da mesma maneira um formando, independentemente do percurso realizado. O efeito de ordem normal influencia a classificação dos formandos pela ordem de avaliação. O efeito de informação prévia ocorre quando o conhecimento prévio dos alvos de avaliação influencia a avaliação. Técnicas para avaliação de aprendizagem. A aquisição de conhecimento, saber, competências e capacidades, saber fazer, e atitudes e forma de estar, saber ser, pode ser mensurável por um conjunto de técnicas como observação, medição e formulação de perguntas. A escolha das técnicas e instrumentos de avaliação deve considerar fatores como a dimensão do saber a constatar. A observação é útil para avaliar o processo de ensino-aprendizagem, e deve ser planejada e objetiva. A formulação de perguntas, oral ou escrita, é uma técnica dominante pela facilidade de execução. A medição é adequada para a dimensão psicomotora, avaliando o desempenho em atividades práticas. Instrumentos para avaliação da aprendizagem. Para avaliar o desempenho dos formandos face aos objetivos pedagógicos definidos, o formador deve utilizar instrumentos de avaliação adequados. Entre os instrumentos estão listas de verificação, grelhas de observação, registro de incidentes críticos e escalas de observação. As listas de verificação registram a presença ou ausência de um comportamento ou resultado de aprendizagem. As grelhas de observação registram a frequência dos comportamentos e sua progressão. As escalas de observação avaliam características específicas, podendo ser numéricas, gráficas ou descritivas. O registro de incidentes críticos descreve comportamentos não usuais observados durante a formação.